A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre nos inundando, o espírito, a alma, o corpo, nos conduzindo em graça para o louvor da sua glória. Nós estamos em 24 de maio de 2020, celebrando a nossa nova vida em Cristo, aqui presencialmente, com as restrições higiênicas e de saúde que são impostas pela lei, obedecendo e guardando isso tudo, o distanciamento, a limpeza das mãos, o uso de máscaras. E você que está na internet, esperamos que Deus abençoe, livre de todo mal, e venha conosco agora de coração, de alma e espírito, para engrandecermos o nome do nosso Deus, o grande Criador, e sustentador e mantenedor de todas as coisas. E nós o adoramos e o louvamos e bendizemos porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, Cristo, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, mediante o corpo da sua carne, para apresentar-vos perante ele, o nosso Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor, cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome. Pois só tu és digno de receber todo louvor e de toda adoração. Nós nos reunimos aqui para celebrar o teu nome, para te bendizer, Senhor Deus, para manifestar ao mundo que o Senhor escolheu um povo santo e irrepreensível, e tudo isso foi conquistado na cruz do Calvário, pelo sangue derramado por Jesus Cristo, o teu Filho, o Messias, o nosso Salvador. Por isso celebramos a nossa nova vida em Cristo e dizemos ao mundo que pertencemos ao Senhor, e dizemos ao Senhor que te rendemos ações de graças. Nós te agradecemos e te louvamos, nós te bendizemos, tudo fazemos para honrar o teu nome, porque o Senhor é o nosso resgatador. Pedimos a tua bênção sobre nós nesse instante de culto e também em todos os momentos das nossas vidas, a fim de que sejamos sempre amparados pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua boa mão. Senhor Deus, nós nos rendemos ao Senhor, nos entregamos diante do teu altar e pedimos as tuas bênçãos, a tua misericórdia. Te adoramos, te bendizemos, te louvamos e tudo fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Mas é bem certo que o Senhor nos reconciliou, Ele nos perdoa os pecados, mas nós nem sempre conseguimos viver o padrão de conduta digna de um cristão, conforme Ele espera de nós. E a prova do grande amor, da sua manutenção, de que Ele sempre estará conosco, mesmo diante das suas falhas, é a sua palavra que diz que nós não seremos preteridos, não seremos esquecidos, mas o Senhor mantém a sua misericórdia por toda a eternidade e garante a nossa presença junto a Ele. Efésios no capítulo 2, os versos 4 a 7, nos fala dessa verdade bendita que nos proporciona a segurança de pertencermos a um Deus fiel e justo, que nos faz caminhar com Ele,
desde agora e eternamente. Efésios capítulo 2, versos 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, todas e segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no poder aqui nossa esperança. Exultarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, bênção sem fim. Tua bênção nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos orar com a irmã Jéssica, numa oração de confissão e de ações de graças. Ó Deus, ó Pai grandioso, graças te damos, Senhor, por esse momento, Deus. Obrigado, Senhor, por este louvor e logo mais pela tua palavra, Senhor. Peço perdão, ó Deus, por nossas falhas, Senhor, por nossos pecados. Te amamos, Senhor, de todo o coração, ó Deus, e sabemos que somos falhos, Senhor, mas te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu, ó Pai, nos ama e nos perdoa, ó Pai.
Obrigada, Pai, obrigada por tudo, por cada irmão aqui presente, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nos perdoe, ó Pai. Graças te damos hoje e sempre, ó Deus. Queremos, Senhor, cada dia mais estar perto de Ti, ó Deus. Aprender mais da Tua palavra, Senhor. Guia-nos, ó Pai, em Teu caminho de amor, ó Deus. Assim oramos e te agradecemos por tudo, ó Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé. Os que estão aqui podem ficar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Salmo, o de número 131. E depois de reconhecermos que somos redimidos pelo sangue de Cristo, do Cristo derramado na cruz, de reconhecermos que todo mérito é do Cordeiro, de celebrarmos a nossa nova vida em Cristo, de pedirmos perdão pelas nossas falhas constantes por não vivermos de acordo com o que Cristo espera de nós, ainda assim nós podemos manter a calma em Deus. Vamos ler todos juntos, uma só voz? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Isto tudo é bem verdade. Vamos celebrar ao nosso Deus com cânticos que serão conduzidos pela equipe de música. E durante este cântico, todos que trouxerem à sua mente os seus motivos de oração podem fazê-lo diante do Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, mas não de forma limitada, mas essa celebração que demonstra ao mundo que pertencemos a Ele e que nos dobramos e o reverenciamos e o adoramos. É um momento todo especial e nós queremos que então todos estejam assim de corações abertos para que nós possamos ouvir em seguida a sua palavra, para que coloquemos diante do Senhor as nossas súplicas, lembremos das pessoas necessitadas, tanto da nossa igreja, quanto daqueles que conhecemos, por causa deste tempo em que vivemos, esta pandemia, por causa de virose. Também queremos lembrar de todos que padecem nos leitos de hospital, os que estão enfermos em casa, os que haverão ainda de ser contaminados inevitavelmente. Todos esses estarão nas nossas orações enquanto louvamos, enquanto adoramos, enquanto cantamos ao Senhor. Também esse é um tempo para entregarmos os dízimos e as ofertas que temos preparado para trazer ao Senhor. Os que estão presentes poderão fazê-lo aqui de modo presencial, os que não podem vir, podem fazer as suas contribuições, entrega dos seus dízimos pela conta bancária da igreja, porque a igreja continua viva, ativa, atendendo aos necessitados, continuamos com despesas de manutenção. E a nossa obrigação, então, tratar de tudo isso como membros dessa igreja. E você que não é membro da igreja, que quer contribuir, também tem o número da conta, que está estampado na folha do Facebook e podemos também projetar em seguida. Então, dessa maneira assim, toda especial, dedicando ao Senhor toda a nossa vida, vamos reverenciá-lo com músicas, com louvor, com ações de graças.
Deus, né? Mesmo mediante a tudo isso que estamos passando, vamos sempre dar graças e lembrar que tem um Deus bondoso olhando por nós. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos eu não posso ver. Graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz. Graças dou, graças dou. O teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou. Meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Graças dou. Vamos ainda orar mais uma vez. Em seguida vamos entregar a ministração da palavra ao pastor Paulo Frais. Graças te damos, Deus, pelos benefícios que recebemos na cruz, por causa do sangue remidor do Cordeiro. Graças damos ao Senhor porque temos a esperança, e a nossa esperança é Jesus. E a nossa esperança é estar com o Senhor eternamente, com a convicção de que o Senhor sustentará a nossa fé por toda a eternidade. Muito obrigado, Deus, porque esta igreja continua ativa e ela continua contribuindo com a sociedade, contribuindo para o reino de Deus. Nós agora ouviremos a palavra do Senhor pela ministração do Espírito Santo do Senhor através do pastor Paulo Frais. Fale conosco, nós abrimos o nosso coração, entregamos toda a nossa vida nas tuas mãos para o Senhor fazer o que o Senhor quiser de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor, os irmãos que estão aqui conosco, os irmãos que estão em casa, nesse friozinho, aproveitando esse momento em casa, em família. Que bom que a palavra de Deus chega aí e pode abençoá-lo também, de convidá-lo. Obrigado, querido. Você, para um tempo de reflexão, de edificação, de adoração, como é bom podermos adorar a Deus, né?
esse tempo de pandemia, nós fomos impedidos de muitas coisas, menos de servir ao Senhor, de adorá-lo, de ter acesso à sua palavra maravilhosa e juntos sermos abençoados, mesmo distante alguns, mas como igreja viva do Deus maravilhoso. Nossa fala nessa noite está no final da carta de Paulo aos Filipenses, a qual temos caminhado nesse tempo, são 11 mensagens, numa série de exposições, a qual chamamos de Prosseguindo para o Alvo, e o alvo, então, é parecer-se com Cristo, viver como Ele, desfrutar da sua glória, da sua bênção em nossa vida, em nossa caminhada nesse mundo. E esse texto, parece-nos que Paulo, o apóstolo, o escritor dessa carta, vai como que em degraus subindo e chega num ponto tão alto que nós desesperadamente precisamos rogar a graça de Deus para que possamos experimentar de verdade simples, claro, mas tão além do nosso coração, do nosso tempo, e é um dos textos belíssimos, talvez o mais conhecido nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, farei a leitura dos versículos 10 ao 13, e a nossa fala se estende até o final dessa carta. Paulo agradece aos Filipenses, a palavra do Senhor diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Será que todos nós podemos falar, relembrar decoradamente esse versículo, que não é difícil de decorar, mas é muito difícil de professar, de crer e descansar? É uma verdade belíssima que nos ajuda a concluir essa carta nessa noite. E eu queria lembrar com você um filme muito badalado, uma grande surpresa desse último Oscar, por ser um filme coreano, Parasita. Esse filme deu o que falar e dará muito ainda o que falar. É um filme curioso, que retrata a história de duas famílias completamente opostas. Família dos Parkers, profundamente rica, no mais alto da cidade, propositadamente moram no alto, e uma família extremamente pobre dos Kim, que moram no mais baixo e nojento, literalmente, local da cidade. E essa família pobre tem a oportunidade, um dos meninos, de dar aula ou de acompanhar um dos filhos da filha da família rica. E então começa uma saga profundamente interessante, é um filme muito bem produzido, profundamente curioso, né? E então essas duas famílias nessa completamente oposição. A família pobre vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, usar de toda a esperteza, criatividade e malandragem para poder se aproximar e tentar viver um pouquinho desse sonho maravilhoso de riqueza, de luxo e de vida boa. O nome do filme Parasita, na proposta original, eu estava lendo, seria Parasitas, porque o questionamento que ele faz é de que quem é mais parasita, a família pobre que almeja o padrão de vida rico, ou a família rica que almeja, que sonha desde criança, o sonho dela, o hobby dela é brincar, se divertir com os rituais dos índios americanos, a mulher, tudo para ela, Estados Unidos, é uma loucura, é uma fascinação com a América, com o glamour da América, e a filha, a irmã do menino, né, filha lá pobre, quando vai dar um golpe na família, que tudo ali é um golpe muito interessante,
ela diz que ela é psicóloga, que ela estudou nos Estados Unidos, e essa é a senha para que ela tenha as portas abertas, e ela é uma falsária, mas tanto importa, se ela estudou nos Estados Unidos, então ela tem tanto para nós, tudo ali, todos os produtos, tudo que se refere a isso. O filme vai dizer que os dois, o pobre é um parasita do rico, e o rico é também parasita de um outro mundo onde ninguém vive a sua vida. Nem o pobre na sua pobreza e nem o rico na sua riqueza, com tantos bens, com tantas coisas, ainda sonha com uma realidade a ser alcançada. Ninguém está satisfeito, definitivamente. E o filme é desconfortável, porque ele mostra que o pobre, no caso ali, está disposto a tudo, e o questionamento talvez que se faça de que o conceito que para o pobre conseguir alguma coisa, se não for por meio da malandragem, ele nunca vai migrar na sua ascensão social, e ele tem que ouvir os ricos dizerem do mau cheiro, literalmente, que pobre fede, pobre tem um cheiro desconfortável. E o filme trabalha nessa questão muito cruel, mas sempre trabalhando essa ideia de que os dois, tanto o pobre quanto o rico, estão insatisfeitos com o seu padrão de vida, e eu preciso construir uma outra realidade, não interessa como, porque a minha vida, do jeito que está, não está legal. Há um descontentamento presente, não só nas duas famílias do filme, mas como no coração humano de todos os tempos. Parece que a partir do momento que o homem foi expulso do jardim na criação, ele tem saudade, não das coisas, mas do Criador. E nada nesse mundo absolutamente vai calar esse clamor, essa ausência no peito. Parece que nada absolutamente vai conseguir satisfazê-lo completamente. Essa semana eu li uma reportagem sobre Jeff Bezos, da Amazon, e que provavelmente nos próximos anos será o primeiro trilionário da história. Ele, juntamente com o Mark Zuckerberg, do Facebook, que nesse tempo de pandemia, onde todos nós fomos afetados, muitos perderam renda, perderam emprego, perderam tudo, Bezos, da Amazon, está lucrando com a pandemia em torno de 30% dos seus bilhões. Do Facebook, Mark Zuckerberg viu os seus bilhões multiplicarem 45% a mais nesse período. E lembra uma outra cena, ou uma das principais cenas de Parasita, no momento que cai uma chuva tão pesada, e para a família rica traz um profundo deleite, alegria, um momento extraordinário no jardim maravilhoso. Mas a mesma chuva causa uma inundação na miséria que já é tão grande daquela família pobre. Enquanto uns celebram, tomando banho de chuva com o filho num jardim maravilhoso, o outro precisa acudir o restinho de coisas que tem, afundado, a água subindo. É muito claro o mundo que nós vivemos. Somos seres humanos no mesmo mundo, mas o mundo e as nossas maneiras de desfrutar de tudo isso são muito diferentes. Isso nos remete a uma pesquisa que foi feita pelo setor da Universidade de Harvard, ligado das ciências econômicas, que pesquisou os grandes bilionários norte-americanos, e eles chegaram, a pergunta era, se você está satisfeito, ou do que você precisa para estar feliz, ou estar bem, estar satisfeito com o que você tem. Em torno de 1/4 dos mais de 4 mil pesquisados, disseram que precisariam ter, para estarem bem, estarem satisfeitos, eles precisariam ter 1000 vezes mais do que eles já têm. 1000 vezes mais. E um outro tanto disse, não precisaria tudo isso, é um absurdo, já tenho tanto, mas 500 vezes mais já estava razoável. Né? A conclusão da pesquisa é algo que nós já sabemos, algo que Filipenses nos ensinou, que bem-estar, que felicidade, que vida plena não está associado a bens econômicos.
a conquistar coisas, a acumular coisas. Não está, ou nada que vier a ser conseguido, construído, adquirido nesse mundo vai trazer para nós satisfação, a não ser aprender com o velho apóstolo Paulo, no final da sua vida, ensinando para nós que nesse mundo Deus tem coisas maravilhosas e podemos desfrutar de tudo isso. Mas o que de fato satisfaz o coração humano, estar de lá para cá, estar de Deus para nós, a partir da obra que Cristo já fez em nosso coração. Conhecemos o contexto dessa carta, já falamos tanto sobre tudo isso. O apóstolo Paulo, velho, preso, acorrentado em Roma, uma prisão, em ambientes, em tempos tão difíceis, tão confusos, tão complicados, nos ensina agora, no final da sua carta, a viver contentes, sobre contentamento. E ele diz para nós, eu tenho várias maneiras de abordar esse texto, eu já falei sobre esse texto aqui, mas eu queria pensar em 2 pontos centrais aqui, ou mais consistentes aqui, que é viver contentes com a providência de Deus. A partir do versículo 10 até o 19, Paulo trabalha sobre isso. A providência de Deus, ou o providere no latim, de ver antecipadamente, ou de ter o comando da história, de agir de maneira poderosa, coordenando, conduzindo todas as coisas para a sua glória. João Calvino disse que Deus age de maneira providente e bela em tudo o que Ele faz, mas em alguns momentos da nossa vida, Deus age com a sua especialíssima providência, trazendo beleza, graça, bondade, o seu cuidado na nossa vida em momentos tão difíceis, tão complexos, mas nós podemos desfrutar da presença viva e poderosa de Deus. Alguém falou que aquilo que é supérfluo, que por aquilo que é supérfluo, o homem é capaz de se sacrificar. Nós vemos isso na nossa geração, mas por uma necessidade, o homem é capaz de matar e de morrer. Se pelas coisas supérfluas a gente se sacrifica, por uma necessidade, então o homem é capaz de matar e morrer. Então a proposta do marketing é tornar as coisas supérfluas como necessidade. Então o ser humano passa a matar e morrer por tudo. Passa a sacrificar a sua vida, a sua saúde, a sua fé, a sua família, tudo para construir um paraíso dos sonhos nesse mundo. E isso não é contentamento, né? Jerry Bridges diz que contentamento é acreditar que Deus é bom para mim agora. É estar completamente satisfeito nele, poder crer firmemente que Deus é bom para mim agora. É a fala do filme, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Essa é uma verdade bíblica. A doutrina da providência de Deus, presente nesse texto, aliado ao poder de Deus, a soberania de Deus, o comando de Deus da história, vai dizer que o meu Deus tem um mundo nas suas mãos e eu posso descansar ou ser guardado dentro dos seus planos, da sua vontade. Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente. E é curioso, porque a palavra segredo aqui é uma palavra da filosofia estoica, que é um ramo da filosofia da autossuficiência. Eu me basto completamente, eu não preciso de mais nada além de mim mesmo para estar bem. Nada, absolutamente. Os estoicos diziam, se quebrasse uma ferramenta de trabalho, tudo bem, eu não me importo. Esse era o pensamento deles, morreu um animal, mas tudo bem, eu não me importo. Mas se morreu alguém da família, o filho, a esposa, o esposo, tudo bem, eu não me importo. Esse era o pensamento do estoicismo. Nada me importa além de mim mesmo. Essa autossuficiência tão presente no nosso tempo, que não tem nada, absolutamente nada a ver com o Evangelho. O apóstolo Paulo usa essa palavra desse segredo, desse mistério do contentamento que ele conheceu na pessoa de Cristo, quando esse Cristo preenche a sua vida, preenche o seu coração e nada mais me falta, não em mim, mas em Cristo que vive em mim. Esse Cristo que vive em mim que me basta.
O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Mesmo as coisas faltando, eu não sinto falta de nada, porque o Senhor está comigo, Ele me sustém. Essa verdade é maravilhosa, né? O contentamento bíblico não é uma vida centrada em si mesmo, corações fechados para as necessidades do outro, de maneira alguma. Isso é paganismo, isso é pecado. O Evangelho nos ensina generosidade. O Evangelho de Cristo nos ensina a dar, não as coisas, mas a vida pelos nossos irmãos. O apóstolo Paulo, então, ele transforma o sentido dessa palavra. A sua suficiência não está nele, mas está em Cristo. Então, o Evangelho não trabalha a ideia de autossuficiência ou de independência, mas de interdependência. Sou completamente necessitado desse Deus na minha vida. E o versículo mais usado no Novo Testamento, talvez, tudo posso naquele que me fortalece. É um dos versículos mais conhecidos e muitas vezes usado no sentido oposto do que ele diz. Tudo posso. A gente vê isso em carros, adesivos, comércios, para todo lado. Né? Tudo posso. Posso o quê? E qual é esse tudo que o texto está dizendo? Uma melhor tradução seria: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Essa é a ideia. Com a força que Cristo atribui à minha vida, com o Cristo que mora dentro de mim, eu posso superar, ressignificar, triunfar sobre qualquer situação. Qualquer mesmo, é só olhar o texto anterior. Eu aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Eu sei estar alimentado como ter fome. Eu sei viver em abundância ou em necessidade. É tão difícil, né, como o Spurgeon disse, é tão difícil viver na necessidade como também na abundância. E no nosso tempo, talvez, a abundância, a quantidade de coisas, as distrações têm destruído a vida, a fé e a família de tanta gente. Tem um documentário que trata sobre a geração riqueza, né, dos absurdos que a quantidade medonha de dinheiro em algumas famílias americanas, onde cirurgias estéticas são feitas até em cães. Né? Não tem onde gastar dinheiro. Vamos produzir necessidades, coisas absurdas. E é tão triste falar de dinheiro, de glamour, de coisa parece tão nobre. Na verdade, é tão triste porque a mãe diz que o dinheiro estraga as pessoas, principalmente as crianças. Principalmente as crianças que não têm uma noção real das coisas. Não sabem o valor das coisas, não sabem, talvez saibam custos, preços, mas não sabem o valor das coisas e muito menos, não sabem o valor de sentimentos, não sabem o valor das pessoas. Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente com a escassez, e Paulo entendia muito bem disso, quanto da abundância. Mas em tudo isso eu ainda continuo amando o meu Deus, eu continuo necessitado dEle, eu continuo buscando, servindo, adorando, pregando esse Evangelho, porque Ele é a prioridade na minha vida. É esse Cristo maravilhoso. Né? Então Paulo diz: eu sei lidar, eu aprendi, ou uma outra ideia é que eu aprendi a me adaptar em todas as circunstâncias da vida. Eu sei estar humilhado ou honrado, eu sei ter fartura ou fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Carson diz que o tudo aqui consiste em viver alegre em meio à fartura ou fome, em abundância ou escassez, seja qual for a sua situação. Paulo pode lutar com alegria por meio de Cristo que o fortalece. Aprendi a viver contente, eu aprendi a me adaptar. Essa palavra só aparece aqui, onde Paulo vai ser radicalmente forçado pelas experiências da vida que são aplicadas ao coração pelo Espírito Santo de Deus. Paulo sabia que humanamente ele não ia aprender algo tão sublime, tão nobre, a não ser que o Espírito Santo de Deus ministrasse ao seu coração a verdade de Deus. Paulo soube viver em tempos adversos,
E Ele pode nos ensinar o que é viver em tempos de esterilidade, em tempos de sequidão, em tempos de privações, como muitos de nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia. Como alguém disse, que viver contente não é ignorar o sofrimento, como se nada tivesse acontecendo, e não é dizer que está tudo bem quando tudo está mal. Né? Almejar a Deus e viver pela graça de Deus, para a glória de Deus, não vai nos isentar de viver um mundo de necessidades. Passamos vales de lágrimas, nem tudo são rosas na caminhada da fé, nem tudo é planície. Alguém disse, há vales profundos, há vales áridos, há desertos, há sequidão, há esterilidade, mas em Cristo nós aprendemos a servi-lo, adorá-lo e viver com esperança, com contentamento, com satisfação na alma. Um exemplo de alguém que pode nos ensinar muito bem sobre isso é o nosso grande teólogo João Calvino, que um homem que viveu uma vida tão difícil, tão complicada, tão adversa, mas nos ensina o que é estar bem com Deus, mesmo em momentos tão difíceis. João Calvino, sua mãe faleceu quando ele tinha 6 anos de idade. 6 anos. Seu pai faleceu quando ele tinha os 22 anos. Ele teve 3 crianças, 3 filhos. Os 3 morreram na infância. Os 3 morreram na infância. Ele se casou, né, teve 3 filhos que morreram na infância, mas aos 9 anos de casado, sua esposa faleceu. Um homem que tinha um catálogo de enfermidades, artrite, gota e tantas outras coisas, tuberculose. Queridos, se você olhar a vastidão de coisas que João Calvino escreveu, não tem uma linha, não tem uma frase na qual você vai encontrar um lamento, você vai encontrar algum tipo de reclamação, algum tipo de descontentamento. Pelo contrário, ele nos ensina a viver para a glória de Deus, a dedicar a nossa vida com gratidão ao Senhor por tudo que Ele faz. Precisamos também, queridos, aprender a viver contentes, além de crer na providência de Deus. Precisamos crer nas promessas de Deus. E esse texto fala de promessas lindas, da fidelidade de Deus na vida do seu povo, a partir do versículo 14. Quando Paulo diz, e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Cada uma, ou uma por uma. Meu Deus, segundo sua riqueza em glória, ou segundo a sua glória maravilhosa, ou de maneira gloriosa, Ele vai cuidar dos detalhes da sua vida nesse mundo. E nós cremos nisso. Hebreus fala que seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Essa é uma referência ao Salmo. Nunca, jamais te abandonarei. Essas promessas tão belas, tão especiais, nos ajudam a caminhar em tempos de incertezas que a pandemia traz ao nosso coração. O medo da contaminação que cada dia está mais perto de nós, cada dia. O desemprego misturado já aos problemas que nós já tínhamos, obrigado. A todos os desafios que nós já enfrentávamos, agora está tudo junto e misturado. Mas Paulo tem uma gratidão no coração, e ele se refere a vários irmãos aqui nessa carta. Ele nos ajuda a aprender que a fidelidade de Deus na sua vida vem por meio da fidelidade de irmãos. A igreja é uma comunidade que celebra uma fidelidade mútua, desfruta do cuidado de Deus a partir do cuidado do outro, e manifesta a promessa e a bênção e o cuidado de Deus na vida do outro, a partir daquilo que Deus já nos abençoou, né? A graça do Senhor presente de maneira viva, que alcança o seu povo, a sua igreja. Desse Deus que sustenta, protege e guarda,
Foi assim com os 40 anos do povo de Deus no deserto. Eles não plantaram nada, não produziram nada, mas desfrutaram da graça viva e poderosa de Deus. Nós somos peregrinos nesse mundo e o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus não estão condicionadas àquilo que nós, ou que nossas mãos, as nossas habilidades podem produzir, mas a fidelidade viva e poderosa de Deus. Paulo lembra de cada um que cuidou, que se importou e que potencializou a pregação do Evangelho naquele ambiente. Recebi tudo e tenho até de sobra, não estou pedindo nada. Na verdade, o meu interesse é que o crédito aumente na vida de vocês. Paulo tenta explicar que ele não está pensando em dinheiro, estou pensando em vê-los desenvolvendo a fé, caminhando, desenvolvendo, amadurecendo, segundo o caráter de Cristo. Quando o versículo diz que o Senhor suprirá nossas necessidades, a gente precisa lembrar que Deus não tem compromisso com as nossas futilidades, que Deus trata das necessidades. E para as necessidades podemos descansar em Deus tranquilamente, debaixo da sua providência e graça. Por meio dos seus infinitos recursos, da sua providência especialíssima, como disse João Calvino, o Senhor nos ajuda a descansar. A questão a ser aprendida nesse tempo é que devemos conformar, então, os nossos desejos conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E precisamos também, nesse tempo, aliviar as nossas necessidades. Precisamos reorganizar aliviar o fardo sobre nós. E como isso é importante, como isso é necessário, compreender tudo isso e rogar o suprimento, o cuidado de Deus na nossa vida, na nossa história. Com Jesus nós podemos enfrentar dias difíceis, dias sombrios, porque Ele nunca vai nos deixar só. A verdadeira satisfação resplandece no escuro. Alguém comentou que o apóstolo Paulo estava preso num cárcere sombrio, mas havia mais alegria do que na vida de Adão lá no paraíso. Mesmo Paulo estando preso, ele desfruta do cuidado de Deus. Essas verdades precisam nos ajudar a reorganizar a nossa vida no mundo, a viver como nós já aprendemos aqui, uma busca por maturidade, de simplicidade, de humildade, de generosidade, de santidade, uma busca constante de sair conformado à glória, ou à pessoa, ao caráter de Cristo em nós. Precisamos desfrutar das doçuras ou da glória de Deus que já nos alcança, da nossa pátria que está no céu, já nos é comunicada em Cristo Jesus para a vida e para os desafios da vida nesse mundo. Gostei da ideia de que a vida do cristão nesse mundo é como a vida de alguém que está se organizando para viver em outro país. É bem esse o retrato do que o Evangelho quer causar em nós. A primeira coisa é conseguir uma liberação para que eu possa, então, ir para esse outro país. Eu preciso trabalhar em cima disso. Eu preciso buscar isso. A segunda coisa é aprender a língua, a cultura, tudo. Mas o que é interessante, o que tem a ver com a nossa vida, é que a gente já começa a viver como se já estivesse lá. É isso que o cristão precisa fazer nesse mundo. À medida que caminhamos, tratamos, lutamos de tantos desafios, mas eu já experimento uma nova realidade na minha caminhada. Eu já vou sendo absorvido por um outro mundo, pelos valores maravilhosos. Os valores do céu, a cultura do céu, precisam ser parte do nosso dia a dia. Paulo encerra sua carta, como eu disse, lembrando de um tanto de gente, por meio dos quais o Evangelho chegou na casa de César. O
O Evangelho, de maneira poderosa, atingiu a alta cultura daquele ambiente de Roma, porque o Evangelho vivo e poderoso não está preso, Paulo disse a Timóteo. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. E Paulo encerra sua carta fazendo uma referência à graça de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Steve Lawson, que nos ajudou nessa série, diz que na vida cristã, do começo ao fim, tudo é graça. Do começo ao fim, Paulo começou falando da graça. E ele fecha dizendo, tudo é graça. A graça do Senhor seja com vocês. Fechando tudo isso, fala para aqueles que vivem sozinhos, que experimentam tão pouco de Deus nas suas vidas. Não dá para viver mais nenhum dia longe desse Deus que cuida de maneira amorosa e bondosa da nossa vida em meio aos sofrimentos deste mundo. A vida por aqui é sofrida, é pesada demais, é dura demais para ser vivida sozinho. Encontre em Jesus Cristo um refúgio, um abrigo para a sua história. E eu fecho a minha fala e fecho essa série com um trecho de um texto maior chamado Moldado por Deus, que nos fala sobre viver de forma diferente. Diante de tudo que nós vimos, ele diz, hoje eu vou agir diferente. Vou começar pelo controle dos meus pensamentos. Quero ser feliz e esperançoso. Eu me recuso a ser vítima das minhas circunstâncias. Eu vou evitar o pessimismo e as fofocas. O otimismo será minha companhia. Vou ser grato pelas 24 horas à minha frente. Eu me recuso a permitir que o pouco de tempo que tenho seja contaminado por autocomiseração, ansiedade ou aborrecimento. Eu vou encarar esse dia com a alegria de uma criança e a coragem de um gigante. Vou beber cada minuto como se fosse o último. Quando amanhã chegar, o hoje já terá ido embora para sempre. Enquanto esse dia estiver aqui, eu vou usá-lo para amar e doar. Não vou deixar que os erros do passado me persigam. Ainda que minha vida esteja repleta de erros, eu me recuso a revirá-los em minha lata de lixo. Eu vou admiti-los, vou corrigi-los, mas vou seguir em frente. Vou passar o tempo com quem eu amo. Minha esposa, meus filhos, minha família. O homem pode possuir o mundo e ao mesmo tempo ser pobre por falta de amor. O homem pode não possuir nada, porém ser rico de relacionamentos. Hoje eu vou passar pelo menos 5 minutos de qualidade com pessoas significativas em meu mundo, conversando, abraçando, agradecendo ou escutando. Hoje eu vou ser e vou agir diferente. Que o Espírito Santo de Deus nos leve a reafirmar as verdades simples do Evangelho e nos levar a uma vida diferente. Em muitas áreas da nossa vida, nós precisamos repensar a nossa forma de ser, a partir do que Cristo já fez em nós. Vamos orar? Você que está aqui conosco nessa noite, você que está em casa, gostaria de orar com você, por você, rogando a graça de Deus sobre cada um de nós. Depois, essa série de exposições estão nas nossas redes sociais, você pode relembrar essas mensagens, compartilhar com alguém e reler essa carta preciosa. Ó Deus de toda graça e misericórdia, obrigado, Pai, por essa noite em Tua casa, obrigado porque o Senhor é Deus presente na vida de cada um de nós. E o Senhor é um Deus que fala. O Senhor é Deus que fala nas leituras do programa do culto, nas canções que entoamos, através das orações dos nossos irmãos. O Senhor fala por meio da Tua palavra viva e poderosa. E como precisamos ouvi-la, como precisamos ser alimentados por ela nesse mundo.
Vivemos um mundo de tantas privações, de tantas necessidades, mas também tantos desejos que não agradam ao Senhor, que não glorificam o Teu nome. Que a obra de Cristo na cruz nos ajude a reorganizar os desejos e vontades do nosso coração. Para que cada passo, para que a cada dia, o Senhor e a sua glória, a beleza do Senhor seja experimentada no nosso coração. Abençoe a tua igreja, os irmãos aqui nessa noite, cada um que está em casa, em família, nas suas lutas, nos seus desafios, empresários enfrentando tantas incertezas pela frente, irmãos que estão desempregados, rogando a tua graça, tantos, ó Deus, que precisam de uma resposta de Deus, talvez uma enfermidade, talvez um problema conjugal, talvez problemas com filhos, talvez tantas coisas. Que a graça do Senhor seja derramada de maneira poderosa sobre o coração de cada um. Abençoe, Pai, a nossa cidade. Em nome de Jesus, abençoe tantas famílias que têm tanto, mas que vivem vidas tão miseráveis, tão pobres, tão secas. Que o Evangelho de Cristo chegue aos seus corações, trazendo um novo jeito de olhar para a história, para a vida. E assim, ó Deus, abençoe o nosso país, o nosso mundo, possa encontrar abrigo no Senhor e aguardar com fé, com esperança, a mudança desse tempo tão estranho e confuso que nós estamos vivendo. Consola, Pai, tantas pessoas enlutadas que não podem nem sequer sepultar os seus mortos. Abençoe, ó Deus, tantos que comprometem a segurança de suas vidas e famílias, servindo com honra, com grandeza. Que o Senhor os guarde do mal. E assim abençoe cada um de nós nessa semana, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre a tua igreja, sobre o teu povo, nessa noite que está aqui conosco, que está em casa, e alguns tão longe, sejam visitados pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe de maneira poderosa, especial a sua vida, a sua casa, a sua família, nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Você que nos ouve, nos assiste pela internet, ou que vai fazer isso durante a semana, você é convidado depois também a conhecer os nossos trabalhos presenciais, mandar uma mensagem, pedir uma oração. Queremos caminhar com você também. Deus abençoe. Os nossos comunicados são do nosso grupo familiar virtual, na terça-feira, 19h30, pelo Zoom, e temos momentos agradáveis de reflexão e de bênçãos juntos, e a nossa escola bíblica dominical, que ainda é virtual, e tem sido bênção muito especial. Hoje uma fala sobre a feminilidade, que nós chamamos de Eloir e Tiele, momento especial. E estamos encerrando nosso culto, e eu gostaria de fazer um agradecimento, em especial, a tanta gente que proporciona essa estrutura nossa, para que a palavra de Deus chegue aí na sua casa. Tem pessoas fazendo isso com zelo, com beleza, com dedicação. Para quem não percebe, é tudo tão simples. Isso aqui é de uma complexidade, para que possa chegar com qualidade de áudio e de imagem. Irmãos nossos, né? Nosso irmão Idney tem servido de maneira muito especial. O Edão, né? O Éder, eles vêm para cá às 16 horas, correm atrás para fazer as coisas acontecer. Nós louvamos muito a Deus pela vida de vocês. Os irmãos da música que têm se dedicado nesse tempo também. O conselho da igreja que investiu em novos equipamentos que ainda estão chegando para melhorar. Tudo isso para que a palavra de Deus possa ser pregada, vidas serem abençoadas. E cada um dessa comunidade que tem contribuído de maneira generosa e abençoadora. Deus abençoe, uma excelente semana a todos nós, em nome de Jesus. Saudades, né, de todos, vários irmãos comentando, né, na transmissão aqui, que estão com saudades de estar conosco, mas por tantas razões não pode estar. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Forte abraço. Boa semana. Amém.